Alegria poder estar com os irmãos, dizer da parte de Deus aquilo que a palavra quer nos ensinar nesta noite. É uma alegria estar com vocês e dizer que o Senhor tem a nos dizer em Colossenses capítulo 2. Se você quiser abrir em sua Bíblia ou acompanhar no telão, Colossenses capítulo 2. Antes de começarmos a ler do versículo 6 até o versículo 14, queria dar apenas uma introdução para vocês, o que estava acontecendo, que contexto era a cidade de Colosso, cidade na qual Paulo escreve essa carta direcionada ao povo que morava ali, chamado de Colossenses. Essa carta ela era direcionada a uma cidade que era de muita importância na região da Frígia, que hoje nós temos a Turquia. Ela era tão importante que o seu poderio militar conseguiu combater as tropas que vieram do rei Xerxes, e eles conseguiram segurar e sustentar a plataforma daquela cidade. Era uma cidade que basicamente se sustentava com a lã dos carneiros e era comercializada em diversas regiões por causa das montanhas ali da região do Vale do Lico. É interessante que essa cidade tinha um potencial comercial muito grande, e tendo um potencial comercial muito grande, atraía muitas pessoas, não somente da região da Frígia, mas outras regiões, até mesmo vindos do que a gente chama da Europa hoje, ou da Ásia, considerada a Ásia Menor. Entendendo isso, nós agora podemos entender o motivo, a motivação pela qual Paulo escreve esses próximos versículos que nós iremos ler. Basicamente, a igreja ali já estava acontecendo, e Paulo se preocupa muito, porque algumas ideias, algumas vãs filosofias começam a chegar em Colossenses, e como era uma cidade multicultural, era muito difícil as pessoas terem uma linha de pensamento, né? Os jovens até brincam comigo e me zoam, porque às vezes eu falo muita palavra mindset quando eu estou pregando, eles falam, pô, Rafa, explica esse negócio aí. Mas basicamente eles tinham um estilo de pensamento muito pluralista, por ter vários tipos de pessoas morando na cidade. E devido a isso, Paulo ele envia essa carta, fazendo algumas críticas a algum tipo de desvio que aquela igreja estava tendo, e nós veremos a partir aí do versículo 6, o que estava acontecendo ali, com o que Paulo diz a nós, na sua carta a Colossenses, que é a palavra de Deus para nós. Mas antes disso, eu gostaria apenas de fazer uma pequena oração. Senhor Deus, te pedimos que a tua palavra seja como espada de dois gumes, ó Deus, que perfura os nossos corações com o poder do teu Espírito Santo. Fale conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler então versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. É interessante que ele já começa, na verdade não o capítulo 2, mas essa parte do capítulo 2, que é uma segunda parte do capítulo, ele começa dizendo, olha, eu gostaria que vocês vivessem em Cristo, que vocês não somente crescem em Cristo, porque havia ali uma quantidade de cristãos que já havia recebido a Cristo como seu Salvador, já tinham reconhecido que Cristo era seu Salvador, já tinham entendido isso, mas ele fala assim, olha, não basta somente crer no Senhor Jesus, se você, como diz aqui no versículo, não viver nele, não estiver enraizado, edificado nele. Muitas igrejas, nos tempos de hoje, acontece como o que acontecia lá atrás. As pessoas elas se envolviam com a transcendentalidade de Cristo Jesus, de uma maneira na qual elas se sentiam representadas por Cristo, ou até mesmo se sentiam representando até mesmo Cristo Jesus,
mas a vivência com Cristo de fato não existia. Por isso ele alerta o povo de Colosso: olha pessoal, não adianta vocês só crerem no Senhor Jesus se vocês não viverem nele. E vocês vivendo nele, vocês estarão enraizados e edificados nele. E a tradução exata para esse enraizados, ela está no particípio. Ou seja, é uma obra completa. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, é uma maravilha para a nossa vida. Mas quando nós começamos a dar frutos para essa crença, e demonstrando que nós estamos vivendo essa crença, de fato nós passamos a estar enraizados. E enraizados é uma demonstração de uma obra completa de Cristo na cruz para conosco hoje. E nós passamos a viver de tal forma que talvez os seus amigos vão olhar e dizer assim: nossa, sua vida de fato mudou, hein? Onde é que eu encontro esse negócio aí que você começou aí? Como é que eu faço parte dessa galera? Como é que eu faço parte desse grupo? E aí você vai poder falar com boca cheia, com coração alegre: olha só, a minha vida, ela já não está fazendo parte de uma crença, de um sincretismo religioso, de uma estrutura transcendental, mas a minha vida está sustentada pelo senhorio de Jesus Cristo. E sendo sustentada nele, eu passei a viver nele. E vivendo nele, eu estou enraizado com ele. Estando enraizado com ele, eu estou sendo edificado dia após dia. Muitas das pessoas e igrejas, nos tempos que nós temos hoje, me fazem lembrar o texto de Paulo a Colosso. Igrejas que pregam Jesus, amor a Jesus, mas o evangelho não é somente Jesus. O evangelho é Jesus, que nasceu encarnado e viveu de maneira santa, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e nos anunciou a esperança da sua volta. O evangelho é de maneira completa algo que nós precisamos entender. Paulo, ele deixa isso bem claro para o pessoal de Colosso. E no versículo 7 ele diz: olha, isso já foi ensinado a vocês. Mas como foi ensinado se a igreja é nova? Quem estava lá? Quando a gente vai para Colossenses 1:7, se você quiser voltar, nós podemos ver quem ensinou a eles. Colossenses 1:7 diz assim: isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado e conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. É interessante que havia ali um homem de Deus ensinando o povo de Colosso, e Paulo, de fato, se torna um cooperador para com esse irmão que estava ali pastoreando. Versículo 8: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É interessante que Paulo, ele era um perito em filosofia, porque é demonstrado isso em Atos 17, quando ele demonstra muito conhecimento entre os filósofos estoicos. Ele demonstra demasiado conhecimento sobre esses filósofos, e é interessante que Paulo tinha um conhecimento enorme, por até mesmo ter participado do Sinédrio. Paulo fala: toma cuidado com as filosofias que entram de tal maneira que você já nem percebe mais. Quando você menos percebe, vocês estão confiando em coisas que vocês não confiavam antes. Porque essas coisas estão entre as entranhas da cultura, elas estão entre as entranhas da sociedade, sem querer vocês vão perceber. Tome cuidado com essas vãs filosofias, com esses rudimentos que aparecem. Paulo, ele estava basicamente advertindo os cristãos sobre um tipo de filosofia que atacava essa igreja, que era o proto-gnosticismo. Basicamente, o gnosticismo em fase germinal, inicial. E esse gnosticismo daquele povo, para você que talvez não tem muito conhecimento do que era o gnosticismo, era uma separação dualista de que Deus, ele tinha criado seres celestiais com uma obra divina, e nós, com o nosso corpo, tínhamos uma estrutura pecaminosa, de tal forma que o nosso corpo era inútil e a nossa alma precisava ser reestruturada para essas divindades e transcendentalismo. De tal forma que eles acreditavam num ser supremo, num demiurgo, numa estrutura, num arquiteto do universo, e que Jesus
havia sido uma parte da encarnação dessa transcendentalidade. É interessante que ele bate contra os gnósticos, muito por causa do dualismo que eles estavam ensinando. E hoje nós temos muito desse dualismo entre nós. Mas nós não temos somente o dualismo, nós temos outras coisas. Como, por exemplo, nós temos o marxismo cultural. Que, como eu já disse em uma das pregações, Gramsci, influenciado por Marx, escreveu no capítulo 6 de Elos Civilizatórios, como é que a gente destrói a família e domina a sociedade, implantando uma podridão por dentro da maçã, para que a maçã apodreça de dentro para fora. Isso é um tipo de filosofia que, sem perceber, está dentro da nossa sociedade, como o marxismo cultural. Nós temos também uma filosofia como o unicismo, que une as três figuras da Trindade, e elas se tornam uma só. E aí tem pessoas que começam a orar para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós queremos te rogar. Não, nós devemos orar a Deus. Nós temos que ter a noção exata do que é a Trindade e qual a função de cada um da Trindade. Porque sem querer a gente está orando para Jesus. E a gente começa e termina uma oração em Jesus, clamando em Jesus e não em nome do Pai. Dizendo: Pai, estamos aqui para pedir em nome do seu Filho. Nós, às vezes, sem querer, participamos de um unicismo, sem querer participamos de um marxismo cultural, sem querer participamos de tantas coisas que, sem querer, as filosofias entram dentro do nosso coração. E Paulo, ele estava indo contra um monte de coisa que Colosso estava dizendo. Como, por exemplo, nós não podemos acreditar em salvação por obras, acreditar que nós vamos conquistar o céu porque somos bons, assim como muitos acreditam que vão conseguir reencarnar em outra vida porque tiveram uma alta qualidade de produção durante a sua vida, ou até mesmo nós que teremos um galardão maior porque nós estamos produzindo mais e é por isso que merecemos o céu. Nós nunca iremos merecer o céu. O céu é obra de Cristo Jesus naquela cruz. E ele deixa bem claro para nós nessa carta a Colossenses. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Paulo, ele queria ir tanto contra o gnosticismo, que ele bate com o versículo 9 no versículo 8. Fala: pessoal, vocês têm que tomar cuidado com filosofia. E Jesus Cristo, nele habita toda a divindade num corpo. E para o gnosticismo isso é uma crise, porque o corpo é mau. Isso assim, mas como? Como é que pode habitar no corpo toda a divindade, a plenitude da divindade? Paulo está maluco. Mas Paulo queria de fato demonstrar o que era Cristo Jesus para este povo. Versículo 10, também nele vocês recebem a plenitude. Ele é o cabeça de tudo, e de todo principado e potestade. E nós conseguimos perceber que porque Cristo é o cabeça, porque nele habita a plenitude, nós sendo com ele, povo de Deus, nós somos também abençoados. É acreditado em nós algumas das maravilhas do reino de Deus, como os frutos do Espírito. E nós podemos ver que nós somos capazes de abandonar o poder do pecado por intermédio de Jesus Cristo, como nós podemos ver no versículo 11, eu vou ler para vocês. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós podemos também ser libertos das exigências das tradições humanas, como diz no versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e contestava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Por causa de Cristo nós conseguimos fazer coisas que sem Cristo a gente não conseguiria. Eu estava com as crianças há pouco e eu disse para elas: quem aí já disse que é bonzinho para a mãe e para o pai para ganhar um presente? As crianças: ei! Falei: ah, legal, né? Mas vocês são bonzinhos mesmo? Somos! Vocês têm certeza disso? Aham. Então abre a Bíblia para a gente ver aí.
Às vezes, quando as crianças se deparam que a bondade que há em nós é porque Deus está nos emprestando, elas tomam um susto. Porque às vezes dentro das nossas casas, nós dizemos: filho, eu confio em você, você é muito bonzinho. Não, filho, eu não confio em você, você não é nada bonzinho. Eu só posso confiar em você porque Cristo está fazendo algo em você que você não iria conseguir fazer. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Colosso também. Versículo 11: nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Enquanto o povo judeu tinha que tirar uma parte da carne para representar o povo de Deus, Cristo na cruz morreu por nós, para que retirasse de nós o pecado que nos condenava. Enquanto o povo judeu era necessário tirar uma parte da carne para que fossem povo escolhido, nós não precisamos morrer na cruz, porque Cristo foi lá e morreu para que nós fôssemos povo separado. E sendo separado, nos tornamos filhos adotivos de Deus. E muitas pessoas falam, e eu vejo em muitos carros hoje em dia, o cara dirigindo e atrás do carro está escrito: sou filho de Deus. Ou, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E essas frases de caminhoneiro que a gente vê por aí, né? Cada uma mais criativa que a outra. Eu fico impressionado. Às vezes eu gosto de viajar só para ver isso. E aí eu fico pensando assim, cara, peraí, mas será que esse cara é filho de Deus? Eu dirigindo assim, é meio filosófico isso, né? Dirige, ouve o rádio, para de ficar pensando no negócio do carro. Mas realmente eu fico pensando. Eu dirigindo, aí eu vejo a frase e falo: será que ele realmente é filho de Deus? Porque as pessoas pensam que são filhas de Deus, mas por causa da queda nós deixamos de ser filhos de Deus. E somente em Cristo Jesus nós somos resgatados. E Ele diz que nós somos, a partir então, adotados nele. Só é filho de Deus quem é adotado por intermédio daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Em um certo acampamento também com as crianças, a gente terminou o acampamento com 130 crianças dizendo: somos adotadas. E hoje ser adotado é uma crise, às vezes motivo de bullying, às vezes motivo para a criança ter uma baixa autoestima, mas para nós cristãos, sermos adotados em Cristo Jesus, é a maior alegria que um ser humano pode ter. Não há nada melhor do que você entender que você foi resgatado por Cristo Jesus, e então você é um filho adotado de Deus. 12:13, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados. O batismo é associação externa daquilo que já aconteceu internamente. E ele aí faz uma comparação do batismo com a circuncisão. E ele até mesmo diz: olha só, o batismo é o símbolo, ele não vai te fazer perdoar pecados. Eu vejo muitos pais que chegam: ai, minha filha já pode ser batizada? Por favor, porque parece que existe uma ansiedade para que a mãe pense: nossa, vai que minha filha morre sem ser batizada, eu estou enrolada. Como se de fato o batismo fosse servir para salvar a filha dela. Mas o batismo de fato é uma demonstração daquilo que o Espírito Santo, na obra de Cristo Jesus, fez no nosso coração. Pedro, ele fala sobre esse movimento do batismo, em Atos 2:38, sobre aquilo que deve acontecer antes. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. A grande motivação para o batismo não é de fato a retirada dos pecados, porque o batismo não faz isso, mas é o arrependimento. O arrependimento e a entrega da nossa vida a Cristo Jesus. E então o batismo vem apenas como um símbolo de demonstração daquilo que Cristo fez por nós na cruz. No versículo 14, a palavra de Deus nos diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
cravando-o na cruz. Olha que doido isso. E aí eu que sou um pastor de crianças, trabalho com infância, adolescência, em escolas, eu gosto muito de pensar ludicamente. Quando ele diz que nos constava ordenanças de forma prejudicial, um escrito de dívida, eu consigo pensar num papel que às vezes chega nas casas, escrito: isto é um documento de despejo. Você está endividado. Você está enrolado. Existe um escrito que chega na casa, e talvez já chegou na sua casa alguma vez. Escrito: você está sendo despejado. Só que aqui existe um escrito de dívida nas nossas vidas dizendo: você está condenado. Eu estou condenado. Não há forma nenhuma pela qual eu vou conseguir sair dessa. E talvez se você recebeu esse documento, se você teve um bom advogado, você conseguiu dar um jeito de provar que aquele era o seu único imóvel e se sustentar lá e falar: daqui eu não saio. Só se os caras me arrancar na porrada. Mas, de fato, a maioria das pessoas que recebe esse documento entra em crise e fala: o que eu vou fazer daqui para frente? Isso com o imóvel. Mas a palavra diz que existe um escrito de dívida relacionado às nossas vidas, da nossa condenação, e aí a gente pega e fala: o que eu vou fazer? Existe um escrito de dívida dizendo que eu estou condenado, o que eu faço? Não tem para onde eu correr. E a palavra de Deus, em Colossenses 2:14, diz que esse escrito de dívida foi pago inteiramente. Não teve nem 5% da sua ajuda, nem 10% da sua ajuda, nem 1% da sua ajuda. Ele foi pago inteiramente. E aí, da maneira lúdica, eu fico pensando que você recebeu, você deixou em cima da mesa e começou a não entender o que você faz. Então você se ajoelha e fala: Senhor, o que eu faço? Eu estou condenado, eu estou com um papel de dívida, não sei para onde eu vou. E aí, quando você levanta da mesa e você diz: deixo tudo na sua mão, porque eu não sei mais o que eu faço. E depois da sua fala que você deixa tudo nas mãos dele, você pega o documento, e o documento não está mais branco, mas ele está inteiramente sujo de sangue. E esse documento sujo de sangue, você pega e diz: o que aconteceu aqui? E no meio da folha já não há mais as dívidas, mas está escrito: está pago. Eu paguei naquela cruz por vocês. Paulo foi muito claro com os colossenses, que a obra de Cristo, ela era maior do que qualquer tipo de filosofia relacionada ao unicismo, qualquer tipo de filosofia de salvação por obras, de marxismo cultural, pensamentos culturais, relativismo que temos nos dias de hoje. Ele deixa claro: cara, o evangelho é simples. Povo de Colosso, eu sei que tem gente de tudo quanto é cidade morando aí, deve ser uma confusão viver com um monte de gente, cada um com a sua filosofia sendo apresentada a cada dia. Talvez você trabalha numa empresa multinacional, e lá só no seu setor tem 4 ou 5 nações, com 7, 8 pessoas de pensamentos e filosofias completamente diferentes das suas, e cada um com uma mais legal, que o cara foi lá para a Índia, tomou xixi de elefante e a vida dele mudou. E aí você fala: cara, o que eu estou acreditando, cara? Eu vou na igreja, e aí um cara fica pregando 30 minutos lá, e será que é isso mesmo? E você começa a se questionar sobre as suas verdades. E aí o salmista, no capítulo 119, versículo 11, ou no capítulo 119, versículo 18, tanto um quanto no outro, ele diz para nós guardarmos as Escrituras, e pede para que nós clamemos a Deus: Deus, abre os nossos olhos, para que essas Escrituras entrem no nosso coração,
para que nós não somente leiamos a Bíblia, mas para que a Bíblia leia a nossa vida, de tal modo que nós não precisamos mais ficar fazendo conta de régua, de qual filosofia é mais legal ou mais interessante para a prática da nossa vida. Mas a gente passa a perceber que o Senhor passa a moldar a nossa vida através da ação do Espírito Santo, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, mas não só paramos no crer, mas passamos a viver, e vivendo somos enraizados, passamos a ser edificados. Que a sua vida, que a minha vida tenha essa plenitude que ele nos diz no texto, de que viver em comunidade cristã não é só vir na igreja, recebe um passe gospel, volta, estou carregado, estou de bateria cheia. Não, cara, a vida cristã tem a ver com caminhar com Cristo, viver nele, ser enraizado e edificado dia após dia, a cada manhã. Você acordar um pouco mais cedo, talvez 5 da manhã, talvez um pouco mais, se você acorda muito cedo. Fala, Senhor, eu quero separar a melhor hora do dia, onde o WhatsApp ainda não está tocando, onde o e-mail não está plup, 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 onde os filhos às vezes não estão, cadê os sucrilhos Kellogg's? Eu quero separar essa parte do dia, Pai, porque eu quero ser enraizado, viver com o Senhor e ser edificado pela Tua palavra, porque eu sei que nela e com ela eu não pecarei contra Ti. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso para conosco, nos perdoou naquela cruz, ó Deus, mesmo sem merecermos, mesmo sem termos condições nenhuma, ó Deus. A notícia é pesada, Pai, um documento de dívida que não tem como ser pago, a gente toma um susto mesmo, Deus, recebendo essa notícia, porque a maioria das pessoas pensam que de fato são boas pela natureza que foram criadas. Mas quando a gente recebe a notícia que a gente de bom não tem nada, mas a bondade que está em nós, o Senhor nos emprestou, talvez por graça comum na educação dos nossos pais para conosco, ou talvez por graça comum na educação de algum professor da escola, mas de fato a graça específica, aquela que nos alcança e nos faz mudar de vida, só vem através de Ti, ó Pai. Paulo foi muito específico à igreja de Colosso. E o Senhor permitiu que essa carta chegasse a nós, porque ela é específica para nós. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. E sendo viva e eficaz, nos molda, nos transforma, nos atualiza e regenera na ação do Teu Santo Espírito. E nós Te agradecemos por isso. Em o nome de Jesus. Amém.